iria perguntar quem chega melhor no Grenal, mas essa pergunta é algo tão trivial que se pergunta até mesmo em todos os jornais, em todos os programas, sempre tem essa pergunta, quem chega melhor? E muitas vezes o resultado não tem nada a ver, né, com quem chega melhor. Então é muito tênue a linha entre dizer que um time é melhor que o outro, mas no Grenal as coisas se equiparam, professor. No Grenal não existe o melhor, o pior. O Grenal por si só, ele é um confronto fechado. Porque ele tem uma tradição muito grande, maior que qualquer outro clube gaúcho, do que clubes gaúchos. Grêmio e Internacional representam uma rivalidade continuada e um confronto continuado e uma exigência pessoal, profissional também continuada. Então, nesse sentido, aí está a questão fundamental, é que você tem, de fato, um comportamento que sempre dá equivalência. Não se pode chegar e dizer assim, olha, eu tenho a impressão de que o fulano, o Beltrano está melhor que fulano e Beltrano. Não existe isso. Porque no Grenal, tendo em vista as circunstâncias todas, o conjunto das dificuldades e necessariamente da cobrança generalizada pública, ele não tem absolutamente, não pode ter favorito e nunca teve. E ao mesmo tempo em que ele é esse episódio fechado, que a gente está comentando, professor, ele possui, e aí a pergunta que eu vou fazer para o senhor, ele possui, por ser algo tão grandioso e fechado, ele possui a condição de arrumar uma casa e desarrumar a casa do perdedor? Sem dúvida. Porque um fracasso significativo num Grenal não é apenas um fracasso significativo de um jogo, é dessa rivalidade, é desse confronto de opiniões, é dessas diferenças entre pessoas, grupos e assim por diante. Então, a qualificação desse episódio, ela tem que ser muito bem pensada. Então, se houver um fracasso doloroso, pesado, quase insuportável, isso vai ter frequência muito alta e vai ter consequências muito graves. Isso é exatamente o futebol e esse é o Grenal. E ultimamente, professor, os Grenais, as pessoas têm teve aquele 5-0 do Grêmio, que é algo completamente atípico, 4-1, teve 4-2, a gente já teve vários placares elásticos, tanto para um lado quanto para o outro, atípicos, professor? Sim. Ultimamente, o senhor não tem visto que o Grenal, às vezes até por conta dessas questões de arrumar uma casa e desarrumar outra, por vezes parece que os times entram para não perder o Grenal, é muito mais o medo de não perder o clássico do que a vontade de ganhar? Eu não diria assim, mas de qualquer modo passa por isso também, porque a tentativa de se afirmar num Grenal é muito maior do que qualquer outra coisa. E, portanto, o contrário disso, ou seja, o fracasso na tentativa de superar o Grenal, inevitavelmente tem consequências dolorosas. Então, é um jogo danado, é um jogo que define uma conduta, define um comportamento e determina também os limites dessa experiência. Então, tanto o Grêmio quanto o Internacional, eles têm limites muito bons, afirmativos, de qualificação, de retrospecto, mas agora eles vão se enfrentar. E nesse momento, não adianta pensar, olha, não foi tão bem na vez passada, e por consequência, não tem isso. O Grenal por si mesmo tem um valor intrínseco muito alto, muito forte. E professor, para a gente completar, finalizar o nosso vídeo, nós não vamos citar nomes porque nós temos pessoas gremistas, colorados que assistem, mas ao longo da história dos Grenais sempre teve aquele jogador no Inter ou aquele jogador no Grêmio que chegava no clássico e ele se transformava. Ele poderia estar numa fase horrível, chegava em clássico, tinha gol ou destruía no jogo, fazia um grande... Existem os personagens grenais, professor, aqueles grandes jogadores que aparecem no clássico? O clássico tem exigências de natureza
pessoal e profissional muito altas. E isso corresponde a uma resposta dos jogadores também muito diversificada. Alguns correspondem plenamente a essa proposta, outros ficam aquém dela. E isso é exatamente o jogo, a dificuldade de você prestar atenção em quem está fazendo melhor alguma coisa do que outra. E eu acho o Grenal, assim, sob esse aspecto, ele é fascinante, porque você olha e não sabe, e não saber é uma vantagem. E o senhor, professor, que já viu muitos Grenais, sempre quando está prestes a ver mais um, o que o senhor, como um apaixonado por futebol, pelo jornalismo esportivo, o que o senhor espera de mais um Grenal? Eu espero o melhor. E o melhor é exatamente um jogo de qualidade. É uma afirmação do nosso futebol. O nosso futebol tem muita qualidade. É verdade que nem sempre é a melhor qualidade do país, mas muitas vezes é a forma intermediária e muito competente da nossa parte. Então, o que eu espero do Grenal é que ele seja mais uma vez a efetivação dessas qualidades básicas, dessas afirmações categóricas, e que o fracasso eventual passe exatamente por um acidente.